Alô, pessoal, boa noite. Só passando para informar aquela resenha, né, que a gente teve problema de vídeo na gravação da reunião e a gente segue aí o cenário do mercado atual. A gente vai dar uma analisada no nosso relatório rapidinho para vocês terem isso aí disponível, né, na no nosso YouTube lá do clube. Então, assim, o que eu tenho para falar em relação à resenha sobre o relatório é que a China ela não está com atração na economia. Então, se a China não tracionar, a gente não consegue subir, o Ibovespa fica patinando, né? E em relação à economia americana, né? A economia americana segue forte. Os sinais aí de inflação na economia americana estão arrefecendo, mas ainda não num ritmo considerado adequado para o Banco Central americano cortar juros. Então, essas duas dinâmicas da atração econômica da China e do corte de juros do mercado americano travam o Ibovespa, né? Então, se a China não tracionar, a gente não sobe. E se a economia americana seguir forte com os dados de inflação conforme vem se apresentando, ah, o Banco Central americano não tem motivo nenhum para cortar os juros. E se eles não cortarem os juros, a gente fica travado também. Então, essa é a dinâmica que tinha acontecido lá na nossa reunião, a gente tinha comentado sobre isso. Em relação ao Banco Central brasileiro, né, a gente tem aí uma mudança do cenário, porque o Banco Central tinha sinalizado que poderia continuar cortando meio ponto, 50 pontos base, né, que é 0,5%, até atingir a meta de 9%. Né, mas isso não está mais tão fácil deles continuarem fazendo. A gente tem alguns sinais inflacionários aí resilientes. Né? Então eles estão preocupados com isso e só prometeram mais um corte de 50 pontos base e não como uma sequência até chegar a 9. Então, assim, mudou o discurso. Então, isso aí também impactou o Ibovespa, porque se não segue cortando juros no Brasil, a nossa bolsa também não sobe. Né? O nosso relatório, a gente tinha sinalizado aqui, né, que algumas empresas que estavam bem mal estavam se recuperando, né? Por exemplo, a Cirela não estava mal, mas ela teve uma boa performance de 8,53 e a Braskem, né? A Braskem vem se recuperando, né, e aumentando ainda esse percentual, tá? Então, no nosso melhor cenário, a gente teve a ação da Uzi Minas com 21,78% de valorização. Isso no mês de fevereiro, tá? E o nosso pior cenário foi a Light, mas a Light é uma posição de lucro realizado, né? Então, assim, ela já tinha subido bastante. Isso aí é uma realização bem forte, mas a gente não está. A gente já realizou lucro, né? Então a gente tem uma posição aí residual de Light. Tá? Então, menos 18,82, isso aí não impacta a carteira. Tá bom? Então, no cômputo geral, as nossas BDRs, né? A Disney foi muito bem. A XP, apesar dessa correção que ela está fazendo, né? Ela tem uma performance muito boa nesse ano. Tá? E a Johnson começou a performar. Então, assim, a gente teve aí um case complicado, que foi a da Tesla, mas ainda está tentando se segurar. Esse mês de fevereiro ela se valorizou 5,81. E o Bank of America, a gente não tem que se preocupar, nem Coca-Cola, né? Então, assim, estamos bem de BDR, tá? Então, no cômputo geral, a gente teve uma valorização de 1,23% do clube. A gente teve uma valorização total na carteira de 0,96, a gente recebeu 0,28 de dividendos, tá?
Então, como o Ibovespa valorizou 0,99, a gente colocou mais 0,24% em cima do Ibovespa, tá? Então, no fechamento de fevereiro, né, a gente tem o clube em 2024 com menos 0,72, né, que é essa correção de tendência que a gente está vendo no geral no mercado. O clube em 12 meses segue bem forte, né, 21,55%, e desde o início 31%. Tá? O Ibovespa em 12 meses, a gente está ali brigando, né, ele está um pouquinho à frente da gente, menos 1,59%. E em relação ao IPCA, a gente mantém aí forte positivo para cima, 18,28% em relação ao IPCA. Para o S&P, a gente está ficando para trás, né? A gente estava na frente, quase encostando, né? E aí o S&P passou a gente e agora ele está acelerando. Por quê? Porque o S&P, né, o índice americano das 500 maiores empresas, ele está rompendo topo histórico um atrás do outro. Tá? Esse mês de março continua. Então, assim, não tem o que fazer. Se o mercado americano acelera, a gente fica para trás. Tá? A volatilidade no ano, isso é muito legal, porque ela não mudou, 10,83, ela diminuiu em relação aos meses finais de 2023, e isso é muito bom, porque a gente tem uma performance, né, consistente com uma baixa volatilidade, quer dizer, reduzindo, né, e mantendo. Então isso é importante para a gente. Tá? Então, eu vou mostrar aqui o índice Bovespa, né, para vocês, só para vocês terem uma ideia de como que o mercado está. O Ibovespa está parado nessa faixa aqui de 129 e 126. Só que ele está batendo aqui na PV 305 já pela sexta vez. Então a gente tem uma expectativa que esse suporte não vai segurar, apesar de ser a segunda linha verde, né? Tende a segurar. Só que ele está batendo muitas vezes, né? Então é aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente tem um nível aí de suporte abaixo disso na faixa de 125 mil. E ainda provável, né, porque a gente tem dupla resistência aqui em cima, né, de 34, é provável que ainda ele volte aqui para o 122.704, né, com uma dinâmica ainda de ficar batucando aqui nessa região de 125, 129, tá? É o que ele está fazendo. Então o Ibovespa travado. E agora apareceu um probleminha aqui, né? Apareceu uma resistência 7,2 aqui de PC, né? Que a gente chama de o primeiro fractal para descer. Então, o alvo desse cara é bem lá embaixo. Então, a gente não está considerando que isso vai acontecer, porque as três linhas verdes, né, elas estão alinhadas. Tá? Então, isso aqui é uma grande chance para a gente ver o Ibovespa segurar no suporte, mesmo que seja aqui embaixo. Né? Vamos fazer um desenho aqui. Se ele voltar para cá, ó, a linha verde, né, não desalinha, a linha vermelha vem buscar ele, vem para trás, né? Aí se ele segura, olha o que acontece aqui, ó. Ele passa a ter a linha verde aqui, ó, como resistência, mas aí a linha vermelha começa a baixar para fazer o que a gente chama de berço, né? Ele vai criar uma base aqui no 126 e com grande chance dele segurando aqui, ele partir lá para cima, para testar essa resistência aqui 7,2 lá em cima no 129 mil. Essa dinâmica se mantendo, a gente tem uma boa possibilidade dele realinhar para cima para buscar o topo histórico lá na faixa de 135 mil. Então, assim, a gente vai ver o Ibovespa fazer esse movimento aqui e vamos ter que esperar para ver se a linha vermelha, né, segura. Tá? Ela vindo, descendo aqui, criando o berço, né? Mesmo que ele volte lá no 7,2 e comece a alinhar para baixo, a linha vermelha continua ali. Ó. Opa, peraí. Aconteceu alguma coisa aqui, não está desenhando. Ah, tá. Ele não está desenhando porque esse modelo aqui é o Bo Williams 1 simples, e ele só desenha as linhas quando não tem as mimas aparecendo. Então, assim, ou você se preocupa com as mimas, ou você se preocupa com as linhas verdes e vermelhas. Tá? Então, eu vou botar o gráfico para trás aqui
e vamos fazer a dinâmica dele segurando na 17. A linha verde, a linha vermelha some, né? Porque ela está aqui embaixo. Ela fez o berço. E a linha verde segura. Então, assim, essa é uma dinâmica aqui. É uma dinâmica que, assim, é muito interessante porque a gente chega em junho sem mudar de patamar e aí pode acontecer do mercado americano começar a cortar juros aqui em junho. Aí a gente estoura esse topo histórico aqui, ó, 135 mil. Vamos supor que a gente chegando aqui, o Banco Central americano fale assim, agora nós vamos cortar juros. A gente vai ver o Ibovespa fazer isso aqui, ó, romper o topo histórico. Tá? Então, início de junho é o nosso drive, né, para que essas coisas aconteçam, tá bom? Deixa eu só colocar o modelo PVPC para ver o berço vermelho. Olha o berço vermelho aqui, ó. Tá vendo? Ele vem aqui embaixo, o preço vem aqui embaixo, ele traz os fractais, né? Traz o PV, traz o PC. Só que o PC, ele vira um berço, ele fica assim, ó. Tá vendo? Enquanto isso, o preço segura na linha verde e começa a subir, porque ela não está desalinhada, né? A tendência é para subir, tá? Deixa eu ver aqui, colocar o modelo de Mimas. Tá vendo? Alinhamento da 72 para cima, 144 para cima, 305 para cima, 610 para cima. Quer dizer, quem está desalinhando, né, são os fractais pequenos. Tá? Então, cara, isso aqui não é para esquentar a cabeça, a gente vai ver o Ibovespa chegar aqui nos 135 mil. É provável que isso aconteça lá em junho, com a efetivação do corte da taxa de juros do mercado americano. Tá? Então, nossas preocupações, Vale, né? Realmente ela está alinhada para baixo. Deixa eu pegar o modelo aqui. Linhas vermelhas alinhadas para baixo. Então, assim, a Vale tem um suporte aqui em 57. A gente pode ver ela chegar aqui, tá? Então, dentro dessa dinâmica, né, a gente vai acompanhando o minério de ferro. E isso aqui é totalmente dependente da atração econômica da China, tá? Não tem o que fazer. A Petrobras, o gap aqui, né? A gente não pode desconsiderar que aconteceu um evento extraordinário. Vou considerar o gap aqui nessa fronteira de 37,70, tá? Então, assim, aconteceu um evento que foi aquela discussão sobre dividendos. Aí a Petrobras saiu da faixa de 40, veio para a faixa de 35 e está aqui. Só que o interessante é que, assim, as linhas verdes não desalinharam e ela ficou batendo aqui no 35. Quer dizer, o 35 é um preço que os compradores estão gostando e a dinâmica de alinhamento é para fechar esse gap aqui, voltar para o 40, tá? Parece que teve uma divulgação sobre como que vai pagar os dividendos ordinários, e ainda tem uma discussão sobre essa história de dividendos extraordinários. Mas aí a gente tem que pensar assim, existe uma dinâmica, né, de resistência dupla aqui em cima, na faixa de R$ 41. Ela já perdeu o primeiro suporte, então quer dizer, o alinhamento aqui, ele tem que se manter pelas linhas verdes, porque se ele não for e ele descer, vamos ver se a Petrobras desce. Ó. Caraca, ainda tem uma linha verde aqui, né? De 5473. Tá, cara, tá difícil da Petrobras passar de R$ 33, tá? Essa aqui é a verdade. Então, assim, esse aqui é preço de compra, a gente está aguardando aí algum sinal para ver se a gente vai aumentar a posição em Petrobras. Se não, a gente vai aumentar aqui embaixo, na faixa de 31. Eu não acredito que ela venha aqui. Duvido. Tá? Mas o mercado faz o que ele bem entender. Certo? Então, deixa o preço aí. A gente acompanha a Petrobras. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Foi uma resenha rápida, tá? Para a gente poder acompanhar
o que aconteceu no clube em fevereiro que deu aquela falha de gravação. Agradeço a todos aí, qualquer dúvida é só me chamar, tá? Forte abraço.